Olá, eu sou Mameto Monanculo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, até coloquei alguns tópicos importantes para que eu não esqueça, né, de falar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre a cultura afro-brasileira, o quanto nós devemos ser gratos, o quanto nós devemos a nossa existência, o nosso progresso ao negro, o quanto o negro trouxe para nós, né? O quanto a gente diz que o Brasil tem alma banto, e quando a gente fala isso, a gente fala com propriedade, e o quanto não se é reconhecido isso. Há mais ou menos 3 séculos aí atrás, toda a comida, todo o preparo, toda a iguaria, todo o quitute, inclusive essa palavra, né, oriunda africana, passava pela mão do negro, nas casas grandes, nas casas brancas dos senhores de engenho, aonde as escravas, as negras preparavam tudo e criavam e elaboravam cardápios e cardápios, né? Então toda a receita, todo o segredo, todo o tempero, a cada condimento que era usado, a cada elaboração de um prato, tudo era passado pela mão do negro, né? E isso foi criando uma propriedade errônea de uma outra cultura. Então, nós devemos muitos pratos, muitas iguarias que hoje temos aqui no Brasil ao negro. Ele é quem trouxe para nós, né? Ele é quem trouxe isso, esse sabor. Inclusive, parte de muitos doces que a gente fala, né? Que a gente conhece aqui, tem nomes que foram erotizados pelos portugueses com a sua promiscuidade naquela época. Então, por exemplo, teta de nega, baba de moça, entre outros doces que ficou conhecido até hoje como doces portugueses, mas quando na verdade quem deu a origem a esses doces foram os negros, né? As negras na senzala, na cozinha das grandes casas. Então, isso foi uma apropriação totalmente indevida, mas com um nome, sim, criado pelos portugueses de uma forma aí erotizada. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, como cultura, que é interessante salientar aqui, é sobre a pinga, a cachaça. Você sabe o porquê que pinga? Chama cachaça, né? Em 1930, teve a primeira produção aí, né, do engenho de açúcar. Então, era preparado um caldo grosso que eles chamavam de cagaça, né? E esse caldo grosso era misturado e ele era ofertado com o bagaço da cana para toda a boiada que tinha lá, todo o pasto, né, para que os bois, cavalos, né, comessem e fossem alimentados dessa mistura, né? Então, supõe-se que os primeiros a experimentar a cachaça foram os bois aí, os bichos de pasto, né? Aonde toda a parte agropecuária daquele tempo era mantida desta forma. Então fervia-se e tirava-se esse caldo grosso, e aí depois misturava-se com bagaço e era servido isso para os bois. E conforme o escravo preparava isso na sua produção, subia-se um vapor no teto, né, do engenho, e aquilo começava a pingar e a pingar. E conforme caía nas costas do negro, do escravo, aonde ele tomava as chibatadas, aquilo ardia, né? Então, conforme descia-se o suor junto do vapor, caía-se no lábio, então, ao passar a língua naquele suor, naquele vapor que descia, os negros começavam a ficar embriagados, a sentir, né, uma leve embriaguez, o teor de álcool que era passado pelo vapor, né? Inclusive sentia-se os pingos nas suas costas. Então eles mesmos colocaram o nome de
pinga, porque pingava, aguardente, porque ardia, né? E cachaça é oriundo, né, da cagaça, que é aquele caldo, aquele sumo que era feito. Então, quanta coisa nós temos, né? E quanta cultura nós temos. Vamos aqui virando nos tópicos que eu separei algumas palavras, né? Então, assim, desde o arroz com feijão até mesmo a paella mais elaborada, passou pela mão do negro, os temperos, os aromas, com as misturas das sementes indígenas. Então, mistura-se a questão do índio, do africano, do europeu, e aí tudo isso se traz, né, essa miscelânea de sabor, de culturas, mas também tem sim a cultura do negro enraizada nisso tudo. Não podemos tirar isso, não podemos não legitimar o que é do negro, o que é dessa cultura e o quanto nós devemos a essa ancestralidade, né? O quanto eles trouxeram um plural de coisas para nós. Outra coisa importante é que moravam-se nas senzalas de pau a pique, a qual não se tinha janela, não se tinha nada, nenhuma fresta, e ali tudo que era sobra, então eles tinham uma facilidade porque lidavam com a agricultura de ter acesso a legume e a tudo mais, aonde eles inventavam também seus quitutes e suas iguarias, mas tudo que sobrava nas casas matrizes de engenho dos seus senhores sobre aquela mesa, ou seja, um pé, um pescoço de frango, um rabo, uma orelha, enfim, que eles tinham acesso a toda essa parte de sobras, foi dali que foi inventada a feijoada que hoje a gente come e que abrasileirou um prato que não é brasileiro, né? Então, tudo isso nós devemos à nossa ancestralidade, aos nossos antepassados. E hoje a gente vê uma desigualdade tão grande no mundo e tanta gente se apropriando de coisas indevidas, quando na verdade é uma cultura afro, né, que nós devemos a vida, a existência. Então temos sempre que sim legitimar, levantar essa bandeira e honrar os nossos ancestrais através de tanta coisa que eles nos trouxeram e que nós muitas vezes não somos gratos ou não sabemos nem que foram eles que trouxeram para nós. A bênção de todos.